Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai ter o Fora das Páginas número 23, onde eu vou contar o que eu andei acompanhando no mês de novembro. Eu fiz as contas aqui, 23 já tem 2 anos quase de Fora das Páginas, né? Bacana. Começando com os filmes, então, eu assisti o Assassinos da Lua das Flores, aquele filme novo do Scorsese, assisti no cinema, e eu gostei bastante. Eu vi opiniões bem divididas, eu vejo muita gente que tem ficado irritada com esses filmes de mais de 3 horas. E assim, se a história justifica as 3 horas, eu não tenho problema não, gente, com filme longo. Eu gosto muito desse processo imersivo, eu vou pouquíssimo ao cinema hoje em dia, inclusive porque eu fico um pouco irritada com a falta de educação das pessoas. Eu adoro a experiência do cinema, sala escura, imersão. Mas aí você chega no cinema e as pessoas ficam no WhatsApp. E eu não sei por que a pessoa pagou caro no cinema pra ficar no WhatsApp. Então fica aquela luz, né? Me distrai. Tem a galera que quer ficar conversando no meio do filme, tem a galera que quer que vê YouTube no meio do filme. Eu já presenciei essa cena. A pessoa ligou o YouTube pra assistir no meio do filme. Então eu fico um pouco irritada, confesso. Eu, quando vou ao cinema, eu procuro cinemas que eu sei que são mais vazios e em horários que também são mais vazios. Nem sempre adianta, porque sempre tem aquele cinéfilo que gosta de ser crítico de cinema enquanto o filme ainda tá acontecendo, né? Então, ou seja, ficar falando com outra pessoa. A minha experiência, a gente vai ficando mais velha, ficando meio chato, eu acho, né? Eu tô cada dia menos paciente com essas pessoas, esses inconvenientes de cinema. Mas a experiência foi ótima nesse dia, porque todo mundo ficou quietinho, o cinema estava vazio, acho que tinha umas 5 pessoas só, e todo mundo espalhado, não tinha ninguém perto de mim, se a pessoa olhasse o WhatsApp eu não ia ver, foi ótimo, adorei. E eu gostei muito da história. A história tem elementos incômodos, mas ela é inspirada num fato real, né, que é a exploração do povo Osage. Eu acho que é assim que fala o nome deles. É um povo indígena, um povo originário dos Estados Unidos, que, por conta, né, da história de colonização, eles perderam muito território, mas chega ali mais ou menos no século XIX e XX, eles, depois de serem muito ludibriados e acochados pelo governo norte-americano, decidem ficar com a pior terra para ver se deixam eles em paz, né? Eles perdem uma quantidade enorme de território e falam assim, não, a gente vai ficar com essa terra aqui horrível, que não dá nada, para ver se deixam eles em paz. Só que o que acontece? Tem reserva de petróleo. Eles não sabiam, né? Então, eles acabam ficando milionários, né? O que restou desse povo nesse tantinho de terra, eles ficam milionários. E aí, vem outras formas de violência contra essas pessoas que não aquelas, né, do combate, vamos dizer assim, que são muito representadas, inclusive, no gênero western. E uma coisa interessante que o Scorsese faz é que ele pega esse gênero western e subverte. Porque se o gênero western, ele procura mostrar ali o mito de formação dos Estados Unidos como uma coisa mais ou menos heróica, o que, né, desbravadores e que vem com a civilização contra os bárbaros, algo do gênero, o que o Scorsese vai mostrar é tipo assim, bárbaros vocês, né, meus anjos, né? Tipo, a galera coloniza e ocupa a base de genocídio, assim, a base de muita violência, de muito assassinato, de muita mentira. E esse é um processo, então, mais contemporâneo, vamos dizer assim, né, em relação aos 1700, de tomar as coisas dessas pessoas, né? Então, esse filme, ele tem como protagonistas a Molly, que é uma moça desse povo Osage, e o Leonardo DiCaprio, que eu esqueci qual é o nome dele, Frank, alguma coisa, eu acho. E o Frank, ele é de uma família de brancos, né, que essa é uma das maneiras que os brancos vão fazendo para se apropriar dessa riqueza oriunda do petróleo, que é o quê? Com casando, né? Então, porque por umas questões legais de acordo que os Osage fizeram com o governo, esse patrimônio só passa por herança, né? Então, eles têm que casar, então vem aquele monte de homem branco tentando casar com mulheres Osage e de diversas maneiras eles vão se empenhando para assassinar essas pessoas e ficarem eles os herdeiros, ou os filhos deles os herdeiros. Então eles vão envenenando as mulheres, eles começam a assassinar as pessoas, coisa horrorosa. O que acontece é que a Molly, depois de ver vários integrantes da sua família e amigos mortos, ela decide investigar, correr atrás do assassinato da sua irmã, que morreu com um tiro atrás da cabeça, de uma irmã mais nova, chamava Ana.
E ela move mundos e fundos, como ela tem dinheiro, né? Ela é herdeira lá do petróleo. E o que acontece? Como já morreram várias irmãs dela, vai morrendo irmã, vai morrendo mãe, vai morrendo gente, ela vai ficando herdeira de tudo, né? Da parte dos finados da família. E aí, esse filme, de certo modo, ele também é sobre o início do FBI, porque não tinha esse nome ainda, mas eles estavam ali começando e eles, vamos dizer assim, se estabelecem por causa desse caso, né? Então, porque eles vão tentar resolver a questão dos assassinatos reiterados dos Osage, que fica sempre sem resolução, ninguém resolve, ninguém investiga, ninguém sabe nada, fica sempre por isso mesmo. Eu gostei do filme, gostei das atuações, gostei do ritmo. Eu não vou dizer que eu achei o filme sensacional, não achei o filme sensacional, mas eu gostei muito. Não foi tempo perdido de modo nenhum. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o Scorsese botou os Osage no filme, tanto atuando quanto na produção, né, na parte técnica ali, né, por trás das câmeras, vamos dizer assim. E a protagonista, embora ela não seja uma Osage, a atriz que faz a Molly, ela é indígena também, né? Ela é do povo Blackfoot. Então, e o filme é muito bonito, o filme é visualmente muito bonito, a atuação do Leonardo DiCaprio tá incrível. A atuação dessa moça, que é Lily alguma coisa, eu acho o nome dela, é espetacular, é linda e ela atua belíssimamente. Mas é um filme muito triste, porque você tem muito esse confronto da lógica desse povo indígena contra essa lógica de pilhagem e de extermínio dos brancos americanos. Então, muito do modo como os Osage reagem, a gente fica, meu filho, por quê, né? Tipo, porque eles têm ainda uma visão muito de cooperação, né? Eles demoram a se organizar. Eles não se organizam pela vingança, né? Você vê que eles têm um voto ali de confiança com aquelas pessoas que estabelecem acordos com eles ou relações sociais com eles. Eles demoram muito para colocar em dúvida aquelas pessoas, embora eles percebam que tá havendo um extermínio ali, né? Então eles não vão para mera vingança, né? Então os incivilizados são os brancos, né? Esse é um filme que tem o Robert De Niro como uma pessoa horrível e atuando também belíssimamente bem. Então eu sou do time que gostou bastante do filme, recomendo. Em seguida, eu vi O Homem de Palha, de Robin Hardy, no MUBI. Foi uma indicação do meu marido, porque a gente, tempos atrás, assistiu um filme chamado Midsommar. E eu não gostei, não. Nem meu marido gostou, a gente detestou esse filme. Ele é um filme sobre ritos pagãos, né? Então você tem uma menina que tá numa situação assim de luto, super triste. Ela é convidada por amigos do namorado dela e o namorado dela para fazer uma viagem para um determinado, não vou lembrar agora pra onde é, mas algum país desse tipo nórdico, algo do gênero. E essa família do amigo, eles seguem uma tradição pagã. E aí eles vão se meter numa espécie de situação meio delirante que envolve o uso de psicotrópicos e também acho que rituais que eles não esperavam. E o filme ele escala um pouco pro terror, talvez ele tenha um quê de terror. Esse filme ele é muito inspirado no Midsommar no Homem de Palha, que é o filme que a gente assistiu. A história dele é a seguinte: tem esse policial que é chamado para investigar o desaparecimento de uma menina numa ilha. E essa ilha, que eu não lembro se fica na Irlanda, na Escócia, alguma coisa do gênero assim, essa ilha também é orientada por um culto pagão. E eles aparentemente vivem ali harmonicamente e tudo mais. Só que esse policial, que é super religioso, super cristão, ele vai se ver confrontado não só com as práticas que ele fica horrorizado, mas com uma certa resistência das pessoas em cooperar com a sua investigação. Ninguém reconhece que a menina sumiu, não tem menina sumida nenhuma, e ele vai descobrindo uma série na verdade, mentiras em torno desse desaparecimento. Em comparação com o Midsommar, eu acho que esse filme, ele além de mais interessante, porque pela motivação dos personagens, porque o meu problema com o Midsommar é a motivação dos personagens. Existe um julgamento muito pesado do namorado da menina no Midsommar que eu achei
eu achei um pouco aleatório, assim. E o que vai acontecer com ele também lá no Rito Pagão, enfim, eu achei tudo muito aleatório. Achei o roteiro furado, sabe? E aqui, no Homem de Palha, eu acho o roteiro mais interessante, mas principalmente porque o filme é zoeiro. Então, assim, o filme não se leva a sério, ele não tem a pretensão do Midsommar. Ele, ao mesmo tempo que ele tem esse lado meio... Eu nem sei se dá pra considerar esse filme um filme de terror, eu acho que não. Mas ele tem essa coisa que ele é zoeiro e bonachão em vários momentos. Então, o que o filme tem de exagerado, a gente bota na conta da piada, sabe? Então, eu acabei gostando mais do Homem de Palha. Foi um filme que eu achei mais interessante e ele vai, mas embora ele vai ter toda uma representação, assim, ele tem muito esse espírito de filmes hippies, sabe? De filmes dos anos 70, assim, uma coisa meio Age of Aquarius, assim, sabe? Então eu achei ele mais interessante do que o Midsommar, porque ele não tem essa pretensão, ele é zoeiro, e ele acaba sendo mais interessante, eu acho, no modo como ele discute essas cosmovisões, né? O confronto da cosmovisão cristã com a cosmovisão pagã, assim, eu achei melhor desenvolvido, eu diria. Depois, eu vi pouquíssimos filmes, né? Nem falei isso no início, mas eu vi. Novembro foi um mês que eu vi pouco filme. Então, agora o terceiro já é o último, que é o The Falling, de Carol Morley. Vi no Mubi. É um filme que tem atrizes contemporâneas que estão, assim, em destaque. Se eu não me engano, a moça que faz a protagonista, ela também é a do Midsommar. Acho que é a mesma menina do Midsommar. E a outra, a amiguinha dela, lá são duas personagens principais, é uma das atrizes do Game of Thrones, né? A menina que faz a Arya. E elas são alunas de um colégio católico. O filme passa na Inglaterra e é uma história sobre histeria coletiva, né? Então, o filme é muito interessante, quer dizer, o filme poderia ser mais interessante, tá? Eu não gostei do filme. A premissa do filme é ótima, porque ele vai mostrar, ele procura desenvolver a questão da puberdade, do desejo e essa mistura de êxtase religioso com êxtase sexual. E o modo como o que acontece com uma menina contamina as outras, né? Num movimento ali meio histérico. Como eu tinha acabado de ler o livro da Dani Souza, o Salitre, que tem a ver com isso também, eu achei que poderia ser uma história super interessante, mas eu achei uma história muito mal aproveitada, né? Eu acho que ele tem cenas muito ruins, diálogos muito ruins, ele é um filme ruim, né? Ele é um filme com a premissa ótima, mas muito esquisito, né? Então tem várias coisas nele que eu não gosto, da trilha sonora que não encaixa, enfim, filme meio estranho, muito afetado em momentos desnecessários, é um filme superficial, achei. Então não gostei, infelizmente, estava animada, mas não gostei não. Agora eu vou falar um pouco das séries. Eu assisti Yellow Jackets no Paramount Plus. Ironias, né? Eu tô um tempão querendo ver essa série, eu vi um monte de gente indicando e falei, beleza, eu vou pegar o Paramount Plus, pelo menos por um tempo, pra poder assistir, porque tava querendo assistir alguma coisa, eu não tava empolgado com nada. E eu descobri o quê? Quando eu acabei de ver a série, que a série vai pro Netflix. Cara, ninguém merece. Mas enfim, fica aí a dica, né? Que quem tem Netflix vai poder ver no Yellow Jackets lá. Essa é uma história, é uma série que tem 2 temporadas, com um elenco, assim, de peso, muitas atrizes da década de 90, assim, como a Christina Ricci e a Juliette Lewis. E é a história de um time de futebol adolescente de escola que estava num voo indo para uma competição e esse voo cai. Algumas das pessoas sobrevivem, um grupo de meninas, o treinador, algumas pessoas que estavam ali no avião e que eram parentes de professores, do treinadores, enfim. Poucos homens, a maioria mulheres, e elas vão sobreviver. É uma queda de avião num lugar muito estranho, assim, no meio de uma floresta que aparentemente parece no Canadá ou na fronteira com o Canadá. Um lugar que tem um inverno geladérrimo. E elas não chegam no inverno. E elas vão ter que aprender a sobreviver ali porque o resgate não chega. É uma história que é contada com flashback, então a gente vê pedaços do presente e do passado, o que significa que a gente vê as adolescentes lá nesse lugar, nessa floresta da queda,
e as mulheres, se eu não me engano, 25 anos depois, quando elas estariam ali na casa dos 40 anos, né? E o que aconteceu com elas? Porque eventualmente elas vão ser resgatadas, eu acho que elas vão ficar 1 ano e meio, mais ou menos, vivendo na floresta. E o que vai acontecer com elas ali na floresta, que também vai envolver uma espécie de culto pagão. A série, ela tem áreas de Lost e também do romance O Senhor das Moscas, né? Que também é um romance sobre crianças que caem do avião, sobrevivem, mas aí eles são meninos, né? Então tem essa releitura com mulheres. E esses meninos também vão criar um código próprio, enfim. É uma discussão ali sobre o estado de natureza, né? O que o ser humano faz quando volta para o estado de natureza, como é que ele se organiza. Então é uma série que envolve traumas, envolve uma reorientação do modo de ver o mundo, de se organizar socialmente. Eu não achei a série sensacional, tá? Preciso dizer que eu achava que podia ter mais tragédia. Podia ser mais trágico, considerando os traumas que as pessoas sofreram. Eu acabo gostando mais do núcleo adolescente, da parte adolescente, do que da parte das mulheres mais velhas, embora tenha todo esse frisson em torno das mulheres mais velhas. Não só porque elas são atrizes muito tradicionais aí da década de 90, que fizeram vários filmes importantes na década de 90, mas porque são atrizes de um certo peso, né? Então elas têm... A Christina Ricci estava aí fazendo a Wandinha também, né? Existe toda essa nostalgia em torno delas, porque a Christina Ricci foi a Wandinha, né, do outro filme que ficou muito famoso. Eu acho que existe uma expectativa em torno do núcleo adulto, mas eu acabo preferindo o núcleo adolescente. E o meu problema com o núcleo adulto é que eu acho que existe uma certa busca de alívio cômico, principalmente entre as mulheres adultas, que acho que não é o problema em si, mas eu esperava que elas fossem mais trágicas, porque elas vão viver coisas muito pesadas na floresta e elas ficam um pouco embotadas, como se elas ficassem um pouco dessensibilizadas, sabe? Eu não sei se isso foi um erro de perspectiva meu, se isso é uma coisa comum, depois que você passa um trauma muito bizarro e vê coisas horríveis, você fica dessensibilizado. Não, porque a tese delas se dessensibilizarem não me parece absurda, mas eu esperava que elas ficassem mais trágicas, né? Então, às vezes, eu acho que elas lidam com certas questões de um jeito meio bobo, assim, não sei. Eu fiquei com essa impressão, fui conversar com meu irmão que viu a série, ele achou a mesma coisa, ele ficou com a mesma impressão. Mas eu gosto muito que essa série exista, porque eu acho que é uma série muito interessante, porque ela é focada nessas situações de limite, com ênfase na relação entre mulheres, né? E o que essas mulheres vão fazer, como é que elas vão lidar. E também explorando um certo lado não idealizado da mulher, da mãe, né? Então, assim, de mulheres que estão vivendo ali a sua sombra também, né? Estão vivendo o seu lado brutal, estão vivendo o seu lado... A série tem um quê de terror, então fica o aviso aí também, né? Uma outra cena um pouquinho gore, assim, né? Teve uma cena em especial que eu vi quando tava jantando de um ataque de lobo, assim, que eu fiquei meio zoada, assim, né? Mas, de modo geral, dá pra assistir, não é tão pesada, não. Mas são pessoas fazendo coisas bizarras, assim, né? A orientação moral das personagens é bem, bem esquisita. São pessoas fazendo coisas, né? Mulheres, meninas fazendo coisas horríveis, bizarras e é isso. Eu só queria um pouquinho mais de tragédia, eu acho. O meu gosto podia ser um pouco mais trágico. Eu assisti também o The Crown, do Netflix, a primeira parte da última temporada, né? Porque acho que eles dividiram a temporada em partes. E a gente então vai ter a vida da Diana descrita ali, então década de 90, né? Até o momento em que ela vai sofrer um acidente e falecer, né? Lá na França, com o Dodge Lafayette. Se eu não conhecesse a Diana, né, a família real, nem ninguém, eu acho que eu ia ter achado a série boa. Não é a melhor temporada, tá faltando... Eu já tinha falado isso na última temporada que eu assisti, que parece que tá faltando alguma coisa ali, né? Mas... eu acho que a série ela passa a ser muito sobre a Diana depois que a Diana aparece, né? Ela dá essa mudança, então a gente sente um certo enfraquecimento do núcleo da família real, que tinha dramas que a gente vinha acompanhando, né? O drama da própria Elizabeth, da irmã da Elizabeth, aquela coisa de que não pode casar, não pode divorciar, não pode não sei o que lá, enfim, não pode casar, não pode casar, mas não pode casar com qualquer um, né? Não pode casar com plebeu, enfim. Aquela coisa, aquele drama que tava ali, aquela tensão familiar, ele é deslocado pra outra geração, né? Que é o Charles e a Diana. E a gente fica com a impressão, eu fiquei com a impressão de que a série tenta melhorar a situação da família real já na temporada antiga. Porque a temporada é muito gentil com Charles.
E a gente vai ver isso ainda, eu acho, nessa temporada, né? Uma certa passação de pano, porque várias coisas que são mostradas nessa temporada, eu acho que são ficcionais, né? Não tem como eles saberem, né, certas coisas. Eles vão criando ali teses para certas coisas que eu acho que não tem exatamente como eles saberem. E as opções são interessantes. Pra mim, elas seriam mais interessantes se eu não conhecesse as histórias. Porque conhecendo as histórias, eu fiquei com a impressão de que fizeram um mau uso da imagem da Diana. Porque se empenham muito em colocar a Diana desculpando a família real pelo que ela passou, enfim, meio que criando uma reconciliação ali, que a gente não sabe se aconteceu, né? A gente não sabe em que termos eles estavam. Embora mostre o processo de resistência da família real, de prestar homenagens reais à Diana, fazer aquele velório longo, não tem um nome aquilo, né? Que o pessoal fica fazendo cortejo na rua, né? Existe uma demora da família real de reagir oficialmente, e isso é mostrado. Eu acho que, por outro lado, há uma tentativa de reconciliação ali, que, para quem assistiu pela TV, viu as notícias todas, porque podem ter sido muito exageradas também, né? A coisa parece um pouco forçada para melhorar a situação da família real. Eu acho ainda uma série boa, boas atuações, essas coisas todas. Acho que escolhas que foram feitas ali dessas partes que a gente não tem como saber são interessantes, mas eu acho que elas cairiam melhor se a gente não tá muito inteirado na história, nem viveu esse impacto que foi a morte da Diana, né? Que morreu num acidente, assim, brutal, uma coisa totalmente inesperada. Então, assim, também não achei perda de tempo, não, a série, mas definitivamente não está sendo para mim tão interessante quanto as primeiras temporadas foram. Mas continuo assistindo, vou ver aí a próxima parte também. É isso. Em seguida, eu comecei a ver o The Golden Age no HBO Plus, que não acabou ainda. Eu gosto muito dessa série, é uma série sobre Nova York no século XIX, processo de modernização da cidade e processo de entrada de novos ricos, né? Não só aqueles ricos de famílias tradicionais vindas da Inglaterra, mas os ricos já do capitalismo selvagem ali, industriais, né? A briga de foice entre eles. E tem uma coisa muito interessante que eu tô achando nessa temporada de agora, né? Tem um que é de série de época, assim, pra quem é saudoso do Dalton Webb, né? Que era exatamente o meu caso, assim. Essa série veio meio pra tapar um pouco, assim, a saudade do Dalton Webb, embora mudança geográfica aí, né? Que o Dalton Webb era na Inglaterra, envolvendo família real, inclusive também, envolvendo aristocracia, não exatamente família real. E esse aqui vai ser os ricos de Nova York, então não necessariamente, é um outro tipo de aristocracia, né? Não necessariamente ligada a essas, a vida de fato, né? A relações com a família real de fato, e títulos, essas coisas. E é interessante, o que eu tô achando interessante nessa temporada é a luta trabalhista, porque um dos protagonistas é um cara de indústria ferroviária, né, de trens e tudo mais, e eles estão ali vivendo essa fase dos inventos, das descobertas, de patentes, né, eu que trabalho com patentes, a gente vai ter um personagem que vai fazer um depósito de patente, ele vai tentar patentear um invento, né, então achei essa parte interessante, que tá muito ligada ali, né, a esses inventores do século XIX ali, como o Tesla, o Thomas Edison, o Westinghouse, né, tudo dessa época aí. Mas a gente vai ter a luta trabalhista dos funcionários desse cara, da ferrovia. E eles vão vir com aquela clássica manifestação 888, né? Eles estão lutando por 8 horas de trabalho para que eles possam ter 8 horas de sono e 8 horas para o que eles quiserem, né? E a maneira tensa como está sendo essa luta sindical, essa luta trabalhista contra os interesses desses industriais aí, desses ricos gananciosos. Então isso é uma parte que eu tô achando bem interessante. Mas assim, a parte novela, que são as ricas disputando, também é ótima, né? Porque tem várias ricas, a nova rica contra a velha rica. Um tema que tá ali sendo bastante desenvolvido também é o da criação do match, né? Então, e aí uma disputa cultural ali também de qual é o teatro dos ricos antigos, dos novos ricos, e uma disputa ali que tá
uma delícia, ricas se engalfinhando. Muito bom. Eu queria indicar também um podcast que eu já indiquei em algum momento aqui, eu indiquei outra temporada, que é o Projeto Humanos, e ele teve uma nova temporada, né, o projeto do Ivan Mizanzuki, que foi sobre o caso Leandro Bossi, né? O caso Leandro Bossi é um desdobramento de um outro caso que ficou muito famoso no Projeto Humanos, que é o caso Evandro, né, que são assassinatos de crianças. Eu gosto muito da seriedade e da ética do Ivan Mizanzuki, que é o cara que faz esses podcasts, o podcast dele agora faz parte do Globoplay, mas é um podcast muito complexo, porque como ele é muito cuidadoso na investigação, nas entrevistas, na análise dos materiais lá, das investigações, as coisas ficam um pouco difíceis de compreender, porque não é o mero entretenimento esses podcasts. Eles são podcasts de investigação que são muito sérios, tanto que os desdobramentos do caso Evandro permitiram a recente revisão do caso, né, de pessoas que foram acusadas injustamente. Então eles foram rever o caso, rever as sentenças, porque havia indícios, né, não sei se vocês conhecem esse caso, de que todos os acusados foram torturados. Isso está registrado em algumas fitas, o Ivan ouviu as fitas, né, ele vai divulgar isso, que são as gravações dos depoimentos, e nessas gravações dá para ver que eles estavam sendo torturados para confessar. Né? Então agora alguns deles estão soltos, né? Tá havendo a revisão desse caso. Então, quer dizer, é sério nesse nível. Logo, não é aquela coisa feita só para te entreter, e acaba sendo mais complexo. Até o Ivan disponibiliza um site com a enciclopédia dos casos, né? Porque o negócio é difícil. E esses podcasts, eles me mostram as dificuldades do sistema judiciário policial do Brasil, né? De como existe muita influência de pressão midiática, existe muita influência dos preconceitos que os investigadores lá e promotores, enfim, têm. Então, esses casos são todos muito contaminados. E isso acaba gerando uma série de erros processuais que podem ter consequências desastrosas, tanto no sentido de que nunca se chega em quem de fato cometeu o crime, como no de que você acaba penalizando pessoas que não cometeram o crime. Então, assim, é interessante, acho que para quem se interessa por esses mecanismos de justiça, mas é muito angustiante, e tem descrições gráficas de violência contra crianças, né? Porque os corpos desses meninos, tanto do Evandro quanto do Leandro, foram encontrados mutilados, né? Então, assim, para quem é sensível com essas coisas, fica aí o aviso, porque pode ser um pouco pesado, mas eu gosto muito do trabalho do Ivan e tenho acompanhado esse podcast também. Então essas foram as coisas que eu acompanhei em novembro. Me digam aí se vocês já assistiram ou ouviram alguma dessas coisas, o que vocês acharam e o que vocês recomendam para nós também, tá? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.